Política para a imigração que duplicou nos últimos 6 anos. Há agora mais de 1 milhão de estrangeiros a residirem em Portugal. O debate com os deputados Nuno Gonçalves, do PSD, Miguel Costa Matos, do PS, Nuno Gabriel, do Chega e Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Já vamos a essa questão também. Nuno Gabriel, aceita a acusação do Governo de que à direita há extremismo em relação aos imigrantes, que são normalmente vistos como culpados por tudo? Bom, vamos lá ver. Antes de mais, cumprimentar os colegas de painel, assim também, e quem lá em casa nos acompanha. Bom, depende do que é que entendamos por extremismo. Se extremismo for defender os portugueses, por exemplo, diz que está aqui, que aconteceu há pouco tempo, e que se soube há pouco tempo no Reino Unido, em que o Primeiro-Ministro escondeu violações cometidas por paquistaneses desde 2004, há mais de 20 anos. Se ser extremista é defender o contrário sabe que a esse isso... caso não é de agora, não é? Apesar do que tentou ser dito, houve investigações várias ao longo dos anos. Não sendo de agora, não deixa de ser verdade. Bom, mas se houve investigações é porque não foi escondido. Não, só recentemente é que soube, mas eu percebo essa... Não é verdade. Agora o que é que acontece? Se me permitirem, o que é que acontece? Portugal está a ir de onde outros países estão a vir. O caso da França, da Bélgica, de Inglaterra, ainda agora mostrei, da Suécia, até da própria Dinamarca, da Alemanha, estão a regredir nas políticas de portas abertas. Estão a diminuir essas portas abertas. E Portugal, que até teve um processo aberto por instâncias europeias, precisamente pelo escancaramento das portas, também não posso concordar com o Miguel Costa Matos, quando diz que Portugal não tinha, e dizer aqui uma questão. A política de entrar com o visto de manifestação de interesses de turismo, no fundo, o fim disso não é mais numa reposição da legalidade. Porque repara uma coisa, uma pessoa que vem com o visto de turismo e depois chega cá e é tudo menos turista, não está a fazer mais senão enganar as autoridades e enganar-nos a todos nós. Portanto, quando se põe fim a essa manifestação de interesse, a essa forma de cá ficar, não se está a fazer mais senão pôr... A regularização dependia de 12 meses de trabalho e de 12 meses de desconto. Sim, ou seja, não bastava entrar com o visto turista, tinha que ficar cá a trabalhar. Mas essa não é a questão. De facto, ia descontar. Mas essa não é a questão. A questão é que, logo ao início, estava errada. Porque quem vem para trabalhar não vem com o visto de turismo. Portanto, não vamos estar aqui a branquear aquilo que não tem que ser branqueado. É uma vergonha o que se passa, eu diria até em todos os distritos deste país. A insegurança que graça nesses distritos é uma vergonha que nós compactuemos com ela. Qual é a ligação entre a insegurança e a imigração? Por favor. Vou dizer, mas eu gostaria que este debate fosse sobre imigração e não sobre segurança, até porque as estatísticas não mostram nenhuma ligação entre os fatores. E nós já discutimos a segurança há uns programas atrás. Em 10 segundos? Desta vez o debate é sobre imigração. Em 10 segundos. A Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um estudo em que 67% das pessoas indicam que os imigrantes aumentam a criminalidade. Não, indicam que essa é a percepção que as pessoas têm. Pois, mas é o quê? E essa percepção é contrariada pelos dados que existem das forças de segurança. Porque não têm a nacionalidade de quem comete crimes. Portanto, se não serve para confirmar, também não serve para desmentir. Serve, por exemplo, a dizer, Sr. Deputado, que a criminalidade em Lisboa diminuiu e que o número de imigrantes aumentou. Portanto, não há uma relação entre uma coisa e outra. Questão, Nuno Gabriel, quem está em Portugal, quem tem trabalho, quem desconta para a Segurança Social e paga impostos, deve ou não ter direito à regularização? Vamos lá ver. Quando me pergunta se deve ou não ter direito à regularização é porque está ilegal. Exato. Portanto, se está ilegal, só tem aqui para o país dele. Mesmo tendo trabalho em Portugal e descontando para os serviços tal como outro cidadão que esteja legal. Temos que analisar caso a caso. A questão aqui gosto mais da palavra irregular. Eu posso usar também a palavra irregular se for mais fofinho. Eu gosto mais da ilegal. E vou ser muito claro. Estão ilegais, não há outro remédio senão ir para o país deles. Mas o facto de terem trabalho em Portugal, mesmo estando nessa situação, prova ou não que Portugal precisa dessas Portugal pessoas precisa para de imigrantes, para dizer também claramente aqui. Portugal precisa de imigrantes para trabalhar. Para trabalho. É um facto. Agora, precisa primeiro de regular. Ou seja, para que setor profissional precisamos? Para que área de atividade precisamos de imigrantes? E não abrir as fronteiras e entrar toda a gente regular e irregular e depois dizer que tem... Toda a gente sabe. E podemos aqui dizer que não. Toda a gente sabe que é muito fácil
até porque as lojas aí abertas de todo lado servem para passar contatos a recibo verdes. Toda a gente sabe o que se passa, da mesma forma que sabe que uma casa passa 100 ou 200 atestados de residência. Não vale a pena estar a esconder o sol com a peneira. Se está ilegal, boa viagem. O que Portugal tem que fazer é ter um programa, primeiramente, que vai demorar algum tempo, mas tem que ter um programa e uma definição para que setores de atividade precisa de imigração. Porque é assim, se eu quiser trabalhar para outro país, eu tenho que seguir as regras de outro país. Não é chegar, olha, vou como turista, agora fico lá. E depois faço descontos e agora sou obrigado a ficar cá. Isto não é uma bandalheira. A bandalheira já foi desde 2007 com a lei do PS. Agora temos que alterar isto. E vou dizer uma coisa. Cada vez que eu ouvir alguém dizer-me, cada vez que vou à rua, ouvimos isso, nomeadamente quando fomos ao Bem Formoso. E não vou à insegurança, que já vi que não gosta. Mas posso dizer uma coisa. Não se trata de não gostar, Sr. Deputado. Trata-se de que esse não é o tema de hoje e já foi objeto de um outro programa aqui, precisamente, então, esse assunto. Mas permita-me responder. Cada vez que eu sair à rua e ouvir mulheres a dizerem que quando cai a noite não saem à rua com medo dos imigrantes e que têm que fechar os estabelecimentos comerciais quando cai a noite porque têm medo de ir para casa, eu não tenho problema nenhum de dizer aqui, em frente aos portugueses, quem está ilegal deve ir embora. E não podem ser legalizados? Porque esse processo já aconteceu, não é? Vamos lá ver, não podem ser legalizados. É uma questão que tem que ser tratada caso a caso. Não podemos acolher tudo e todos. Agora temos 400 e não sei quantas mil pendências que entraram com vistos de turistas, de turismo. E agora querem... Neste momento já há só 107 mil processos por avaliar, são os números mais recentes, e 6 mil já foram legalizados desses 400 mil que estavam à espera. Com esta clareza. Então são 107 mil que têm que ir embora. E nós depois havemos de ter cotas por setor de atividade, uma coisa regulada, uma coisa com sentido, uma coisa lógica, ao nível de um país evoluído que Portugal quer ser. E desculpa esta minha sinceridade, mas é assim que penso. A minha questão é, se estão cá a trabalhar, é porque têm cá um lugar, ou não, do ponto de vista do Chega? Não, a questão não é o lugar. Nós não podemos analisar as coisas nesse sentido. Nós visitamos ali a zona do Martim Moniz, que infelizmente não é única, e vimos pessoas a viver no mesmo quarto, 20 pessoas, 10 pessoas. Nós temos que analisar, até para a dignidade desses próprios imigrantes, nós temos que ver se o melhor não é mesmo ir embora. O melhor não será dar-lhes condições melhores de habitação, nomeadamente? Nós não temos habitação para os nossos, quanto mais para os outros. É que não é só a crise na habitação no sentido de diminuição da construção da habitação. Também se verificou. Tem a ver... Uma família portuguesa, ou não, que queira arrendar um T1 em Lisboa, na área metropolitana, ou no Porto, ou em Setúbal, um T1 paga 800 ou 900 euros, ou mais. Isto tem muito a ver com o excesso de imigração que veio alterar este paradigma que não se verificava. Tenho muita pena. Quem é ilegal, boa viagem. Nuno Gabriel, existem alguns dados que dizem que na agricultura e nas pescas 4 em cada 10 trabalhadores são imigrantes. No alojamento e restauração são 31% dos empregados. Na construção civil, 23%. E 1/4 das empresas portuguesas já recorre a mão de obra estrangeira. O Chega reconhece este contributo dos imigrantes para a economia portuguesa quando defende um travão à imigração? Bom, antes de mais, é de bradar aos céus ouvir aqui o meu colega Miguel Costa Matos defender as polícias. É de bradar aos céus, nomeadamente na resposta aqui ao Nuno. Nós atravessamos hoje uma crise de natalidade, uma crise demográfica, e eu vou chegar a essa questão. Nós não resolvemos o problema demográfico mandando vir pessoas com 20 anos, já feitas, de onde quer que seja. Nós resolvemos este problema com incentivos à natalidade, com subsídios à natalidade e com uma verdadeira promoção da natalidade. Porque eu quero viver num país em que a Portugalidade não termine. Ainda a sua questão. É claro que o Chega reconhece que os imigrantes fazem parte e são necessários para as empresas, seja nas pescas, na agricultura. Essa não é a questão. A questão é perceber o modo como entraram, se são legais ou ilegais. Até porquê? Porque se nós permitirmos, ou continuarmos a permitir, que qualquer pessoa por aqui entre, nós não sabemos quem é que estamos a acolher. Sr. Deputado, mas se os mandarmos embora, ficamos sem esta mão de obra que hoje em dia está empregada e a trabalhar. De acordo, mas como calcula, eu quando digo quem está ilegal, boa viagem, não é uma coisa que se faça amanhã de manhã. É uma coisa que tem que ser feita com transição, de uma forma metódica, obviamente, mas que tem que começar a ser feita. E não apenas dizer,
Bom, mas eles fazem falta na agricultura, fazem falta nas pescas, fazem falta acolá. Então é mandar vir mais. Não, não é a forma correta. Até porque, como disse aqui o deputado Nuno, o meu colega Nuno, do PSD, com que dignidade é que essas pessoas vivem? As pessoas que trabalham no campo, na agricultura, como é que eles dormem? Quantos dormem na mesma barraca? Quem trabalha nas pescas, como é que eles... Eu sei, porque eu já vi. Como é que eles dormem? Que dignidade é essa? A questão é qual é a solução para essa circunstância? Se é mandar embora ou se é dar melhores condições? Mas repara uma coisa, isso é algo que se faz, obviamente, mas eu não retiro a questão de mandar embora. Quem tem legal vai embora. Nós precisamos... o Miguel Costa Matos pode deixar piada... e não vou entrar numa outra questão, não era para levar a sério, não é? Porque não é para mandar embora já, é talvez um dia... Há coisas que o Miguel Costa Matos diz que eu também não levo a sério. E eu respeito isso e respeito também não levo a sério. Tudo bem. Em relação aos imigrantes que fazem parte na agricultura e em muitos outros setores de atividade. Só citei aqueles onde a expressão de mão de obra imigrante é maior. E que tal uma fiscalização a quem oferece trabalho? Verem em que condições é que esses imigrantes trabalham. Porquê é que os imigrantes estão lá e não estão os portugueses? Como é que eles dormem? O que é que eles comem? Como é que são explorados? As redes que os mete lá a traficar. É isso é que deve ser feito. E não apenas dizer, são imigrantes, coitadinhos. É preciso defendê-los. E ao dizer que são coitadinhos, não os defendem. Nós queremos-los cá. E depois? Como é que eles dormem? Onde é que eles comem? Será que eles comem? Dormem 50 num quarto? Isto já ninguém quer saber. Só querem saber que fazem falta que se fez para desenvolver as jatas, os alojamentos na agricultura. Miguel, não é só falar de boca cheia, é preciso conhecer a realidade e estudar. É preciso, Miguel, é preciso fiscalização e é preciso que daqui para a frente comece a haver um controle rigoroso na entrada de imigrantes.